Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Eu vim aqui para complementar um pouquinho o assunto que a gente tinha começado na semana passada, sobre a classificação da matéria, né? A gente viu que duas formas da matéria são substâncias puras e elas podem se unir mais de uma substância para formar misturas. Então aqui a gente vai ver agora o processo contrário, como seria o processo de separação dessas misturas para que consiga ficar com as substâncias puras separadas, certo? Então vão ter existem alguns métodos, né? Existem vários métodos na realidade, eu só separei alguns deles aqui para vocês, tá? Os principais. Por exemplo, filtração, cromatografia, destilação simples, destilação fracionada, peneiração, levigação e ventilação, que são bem similares, magnética, separação magnética, dissolução fracionada, catação, flotação e decantação, certo? E depois, para finalizar, alguns exercícios, tudo bem? Primeiro, vamos lembrar um pouquinho do que é mistura, né? As misturas são o quê? São sistemas no quais estão presentes duas ou mais substâncias, certo? De acordo com a sua aparência visual e uniformidade, elas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. Se ela é uniforme, apresenta uma fase só homogênea. Se ela não é uniforme, tem mais do que uma fase heterogênea. As substâncias presentes nessa mistura podem estar em diferentes estados físicos também. Sólido, líquido, gasoso, você pode ter a água no estado líquido e a água no estado sólido, certo? Então, são duas coisas que influenciam muito no tipo de método que a gente vai escolher para fazer a separação. Se ela é homogênea ou heterogênea e o estado físico dela, se é sólido, líquido ou gasoso. E existem muitos métodos de separação, tá certo? E qual que eu vou escolher? Qual que é o mais adequado para cada tipo de mistura? Então, o que vai diferenciar são os números de fases presentes, na verdade, né? Se é homogêneo ou heterogêneo, e esses estados físicos, tá certo? E para que a gente possa fazer a separação, uma coisa é fundamental em todos os métodos. É, eles têm algo em comum, que a separação só é possível quando a gente explora diferenças em alguma propriedade dessas substâncias. Então, se você tem duas ou três substâncias, alguma propriedade delas é diferente, então a gente vai usar essa propriedade para fazer a separação, tá certo? Por exemplo, a filtração, o que eu faço? A filtração, logo logo a gente já vai ver que você tem um sólido e um líquido, ou um sólido e um gás, e você vai fazer o quê? Você vai passar por um papel de filtro, ou por um filtro de um outro material, o sólido fica retido e o líquido ou o gás passa, tá certo? Então, qual é a propriedade que a gente tá explorando? É a diferença de estado físico do sólido para o líquido ou do sólido para o gás. Quando vamos fazer destilação, que também vamos ver daqui a pouco mais detalhado, ela explora a diferença de ponto de ebulição entre dois líquidos. Você tem, por exemplo, água e álcool, você quer separar os dois, o que você faz? Faz uma destilação. O álcool sai antes, porque ele é mais volátil, tem uma temperatura de fusão, de ebulição menor, então ele sai antes, ele vai ser evaporado antes, e você consegue assim separar ele da água. E assim outros líquidos. A destilação também é usada quando você tem um sólido dissolvido no líquido. Tá? Então, o líquido vai ser evaporado e o sólido fica. Dissolução fracionada também, ele explora o quê? A diferença de solubilidade dos sólidos em um dado líquido. Você tem uma mistura sólida, coloca um líquido, esse líquido vai dissolver só um dos sólidos, o outro não, só uma substância. Então, o que a gente está explorando? A solubilidade, a diferença de solubilidade. Um dos sólidos é solúvel naquele líquido, o outro não. E outro método, por exemplo, decantação. O que acontece? Você deixa em repouso o sistema, uma das substâncias vai para cima, a outra substância fica na fase inferior, outra vai para a fase superior. Por que isso? Por causa da diferença de densidade. Então é importante que eu saiba qual propriedade é diferente entre essas substâncias que compõem a mistura, para que eu possa estar definindo qual vai ser o método mais adequado. Tá certo? Então vamos voltar aqui e vamos dar uma olhadinha em cada uma
desses métodos. Vamos começar pela filtração, que eu acho que é o que mais todo mundo mais conhece, né? A filtração, ela é um método de separação de componentes de misturas heterogêneas. Por quê? Um sólido e um líquido, ou um sólido e um gás, certo? Então ela é heterogênea porque eu vejo mais de uma fase, e são estados físicos diferentes, então são fases diferentes, usando um filtro. Então o componente que passa pelo filtro é denominado filtrado. Então se eu tenho água com areia, eu filtro esse sistema, a areia, que é o sólido, fica no filtro, a água passou. Quem que é o filtrado? O filtrado é a água que passou. Quem passa pelo filtro é o filtrado. Normalmente esse filtro é de papel. E como que ele faz essa separação? Ele tem alguns poros. Esses poros permitem a passagem da fase líquida ou gasosa, mas ele não deixa o sólido passar. Ele retém o sólido. Temos alguns exemplos do cotidiano. Por exemplo, ao fazer café. Quando você vai fazer café, você coloca água quente no pó de café. O primeiro processo que vai acabar acontecendo é uma extração, tá certo? Ou como a gente poderia falar, como se fosse uma dissolução fracionada, onde a água consegue dissolver alguns componentes do café e outros não. E coloca no filtro. O que acontece? Aquilo que a água não dissolveu fica no filtro, aquilo que a água conseguiu dissolver vai passar. E é o nosso filtrado. Então, o café é o filtrado. Temos também, por exemplo, o aspirador de pó. Quando a gente passa aspirador de pó, o que a gente está fazendo? A gente está sugando uma mistura de ar com poeira, um sólido. Então, ele vai sugar isso, vai passar por um filtro, o sólido fica retido no filtro do aspirador de pó e o ar passa. Mesma coisa no ar-condicionado, certo? No ar-condicionado, o ar que passa por ele tem que passar por um filtro. E é sempre bom, de tempos em tempos, a gente estar limpando esse ar-condicionado para a gente ver o quanto que o ar que a gente está respirando tem poeira e tem coisas que podem ser nocivas para o nosso sistema respiratório, né? Então, isso é muito importante. A filtração, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma filtração simples ou ela pode ser uma filtração acelerada por pressão reduzida. A filtração simples é básico, né? A gente tem um funil, põe um papel de filtro aqui no funil e despeja a solução, a mistura, né? Que tem o sólido e o líquido. Então, a gravidade vai puxar o líquido para baixo, vai fazer com que o líquido passe pelos poros do papel. O sólido é maior que o poro, não consegue passar, vai ficar retido. E aqui embaixo a gente recolhe o nosso filtrado, certo? Então, a força que move a filtração simples é a própria gravidade. Quando eu preciso fazer um processo mais rápido, por exemplo, na indústria, que tempo é dinheiro, o que a gente vai fazer? Pode fazer uma filtração a pressão reduzida. O que a gente faz? A gente vai ter também um filtro, mas normalmente o funil vai ser um funil diferente. Normalmente é um funil chamado funil de Bickner, onde a gente coloca o papel de filtro ali, a gente encaixa isso num equipamentozinho chamado Kitasato, ele tem uma saidinha aqui, tá certo? Então, nessa saidinha a gente conecta uma bomba, chamam de bomba de vácuo, né? Mas na verdade é uma bomba de pressão reduzida, porque a gente não consegue chegar no vácuo mesmo, né? A gente tem uma pressão menor. Então, aqui dentro do recipiente coletor fica uma pressão menor. E o que ele faz? Essa pressão menor, para tentar igualar essa pressão, ele tende a puxar o líquido que está aqui com mais velocidade. Então, assim que o líquido cai, a pressão aqui faz com que, além da gravidade, a pressão também atua como uma força para acelerar esse processo de filtração. Tá? Então, a filtração é o primeiro deles, né? Depois temos, por exemplo, a cromatografia, que também é para um método de separação baseado numa diferença de afinidade química. Por que eu digo afinidade química? Na cromatografia eu tenho duas fases, fase móvel e fase estacionária. A fase móvel normalmente é um líquido, a fase estacionária é um papel, pode ser um sólido. E o que acontece? A gente coloca, na fase estacionária, a gente coloca a mistura que a gente quer separar e faz com que essa fase móvel passe
pela fase estacionária e vá levando os componentes da mistura. Então, o que acontece? Como eu tenho uma mistura, cada substância da mistura tem uma afinidade química maior, ou pela fase estacionária ou pela fase móvel, tá certo? Às vezes a fase móvel é muito polar e um dos componentes da mistura também é muito polar, e a fase estacionária apolar, a tendência é o quê? É que a fase móvel consiga arrastar esse componente polar. E os componentes apolares têm a tendência de ficar mais aderidos à fase estacionária. Então, dessa forma, a gente consegue separar os, os, os componentes. Cromatografia é um método bastante conhecido, bastante utilizado, principalmente na indústria e e na nos laboratórios de pesquisa em universidades, tá certo? É uma técnica bastante versátil, poderosa. Existem vários tipos de cromatografia. Cromatografia líquida, cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia de papel. Então, existem vários tipos e é uma técnica bastante conhecida e utilizada, tá certo? Uma outra forma que a gente tem de separar é usando a destilação simples. A destilação simples, o que ela faz? Ela é utilizada para separar os componentes de misturas homogêneas. Podem ser dois líquidos ou um sólido dissolvido no líquido, tá certo? Normalmente nós usamos um sistema como esse, composto aqui por um condensador, composto por um recipiente coletor, pode ser um Erlenmeyer, que essa nossa vidraria, ele é conectado através de uma cabeça de destilação, ele é conectado a um frasco evaporador. Nesse caso aqui é um frasco de fundo chato, mas a gente pode fazer com fundo redondo, a fonte de aquecimento pode ser um bico de Bunsen, pode ser uma manta de aquecimento, tá certo? Importante colocar o termômetrozinho aqui. Normalmente o termômetro não fica aqui, ele fica mais nessa parte, na saída da cabeça de destilação. Essa é a posição correta do termômetro, tá certo? E como que é o processo? Você põe a mistura aqui no, você põe a mistura aqui no frasco evaporador e vai aquecendo. O que acontece? Essa mistura tem componentes que têm pontos de ebulição diferentes. Então, o que vai acontecer? Um dos componentes tem a tendência de volatilizar, de ir para a fase vapor antes. Então, esse componente vai para a fase vapor, o vapor sobe aqui, a única saída que ele tem é aqui na cabeça da destilação, entra em contato com as paredes do condensador, pela parte de fora do condensador passa água fria, então as paredes são frias. Então chega um vapor quente, entra em contato com uma parede fria, o que vai acontecer? Condensa de novo, volta para a fase líquida. E ao ficar líquido, devido a essa inclinação, ele vem aqui para o frasco coletor. Então a tendência é que aqui no frasco coletor eu obtenha o componente da mistura mais volátil, ou aquele que tem o menor ponto de ebulição, e aqui no frasco evaporador fiquem os componentes, ou componente ou os componentes com maior temperatura de ebulição. Tá certo? Esse é o procedimento. A destilação simples ela é usada quando você tem misturas cuja diferença de ponto de ebulição seja maior que 80 graus. Então precisa ter uma grande diferença para que você consiga usar de maneira bastante efetiva esse método. Quando essa diferença é menor que 80, quando você tem substâncias com temperaturas de ebulição próximas, a gente já vai para destilação fracionada. O que é destilação fracionada? Ela é uma operação bastante similar à destilação simples, mas ela tem, além de todo o equipamento ali, o frasco coletor, o frasco evaporador, a fonte de aquecimento, o condensador, a entrada e saída de água, a cabeça de destilação, mas além disso ele tem uma coluna de fracionamento. É como se fosse uma barreira que vai impedindo que o vapor, vai dificultando que o vapor chegue até lá em cima. Então, dessa forma, quanto maior a temperatura de ebulição do composto, mais difícil vai ser para ele
passar por essas barreiras e se condensar aqui. Então, dessa forma, você consegue, com a adição dessa coluna de fracionamento, também conhecida como coluna de Vigreux, você consegue separar componentes de uma mistura quando a temperatura de ebulição já é um pouco mais próxima, tá certo? Isso é muito usado nas refinarias de petróleo. O petróleo nada mais é do que uma mistura de hidrocarbonetos. Muitos deles têm temperatura de ebulição muito próxima, então esse processo de destilação fracionada é muito usado. Agora vamos falar um pouquinho de peneiração. Quem já nunca usou uma peneira em casa, né? O que é a peneiração? É isso mesmo que vocês estão pensando, pessoal. Ele é usado para ter, quando você tem uma mistura heterogênea de alguns sólidos e eles têm tamanhos diferentes, então você vai passar por peneiras. As peneiras têm malhas, né? Que essas malhas têm uns buraquinhos ali, como se fossem os poros do papel de filtro, mas a peneira tem a malha. Existem peneiras de diferentes tamanhos de malha, então dessa forma você pode ir passando uma mistura com sólidos de diferentes dimensões, de diferentes tamanhos de partícula, então passando em diferentes peneiras, você pode fazer essa separação de maneira bem seletiva, tá certo? Vamos voltar aqui então. Quem nunca usou, né, uma peneira, por exemplo, né, para fazer um bolo, tá certo? Para coar um chá, tá certo? Hoje mesmo, para fazer um chazinho, eu tive que usar uma peneira, tá? Vamos voltar então aqui e falar um pouquinho de levigação e ventilação. O que são esses dois? São bastante próximos esses dois métodos, tá? Bem parecidos. Na levigação, o que acontece? Você tem uma amostra, uma mistura de sólidos, que esses sólidos são grãos, partículas de diferentes tamanhos, principalmente diferentes densidades. Então, o que você faz? Você vai passando uma corrente de água por essa mistura de sólidos. Então, a água, a tendência da água, ela vai ter uma maior facilidade de arrastar o componente da mistura que tem menor densidade. Então, a tendência dele, como ele tem menor densidade, ele consegue ser arrastado mais facilmente, enquanto os de maior densidade não conseguem, tá certo? Então, é uma forma de você fazer uma separação de grãos de sólidos com base no quê? Na diferença de densidade desses sólidos, tá? Muito usado isso daqui, onde? Principalmente quando o pessoal vai fazer garimpo, vai tentar achar ouro num riachinho com areia, tá certo? Ou metais pesados. Então, é uma forma de você estar separando, porque esses metais, o ouro, são mais densos do que a areia, né? A ventilação é muito similar, é bem parecida. A única diferença é que se substitui a corrente de água por corrente de ar. Então, o que acontece? O ar vai passando, você vai mexendo com uma peneira, você vai jogando para cima uma peneira ou um prato bem grande, vai jogando para cima, o ar vai passando e vai retirando aquilo que é mais denso, menos denso. E o que é mais denso vai ficando no prato ou na peneira, tá certo? Normalmente isso é utilizado onde? Na agricultura, quando você quer separar os grãos que são mais densos de cascas e folhas que são menos densos. A outra forma de a gente fazer separação é usando o magnetismo, tá certo? Separação magnética. Quando você tem dois ou mais sólidos, onde um deles responde ao ímã, é atraído pelo ímã, quando ele é atraído pelo ímã, ele tem uma propriedade ou paramagnética ou ferromagnética, tá certo? São materiais ferromagnéticos e paramagnéticos são atraídos pelo ímã. Materiais diamagnéticos, eles não são atraídos, ele sofre uma leve repulsão, mas é quase que imperceptível, tá certo? Normalmente o pessoal costuma falar que o material é magnético ou não é magnético. Na verdade, todos apresentam algum tipo de magnetismo. Aqueles que não respondem tanto ao ímã são diamagnéticos, tá certo? Então, quando você tem um material que responde ao ímã, dentro desse sólido, dessa mistura de sólidos, você pode usar um ímã. Daí o ímã vai fazer o quê? Vai atrair os material que responde a ele. Normalmente tem a composição de ferro, cobalto, níquel, alguns terras raras também, tá certo? E dessa forma você consegue separar o que é magnético dos compostos que
do que é paramagnético e ferromagnético daquilo que é diamagnético. Isso é muito aplicado na indústria, principalmente também nas indústrias de reciclagem, em depósitos de sucata. Aqui, por exemplo, a gente tem uma foto de um trator que tem um eletroímã aqui, que está separando tudo aquilo que é magnético. Temos uma esteira que também tem um eletroímã, então tudo que é magnético fica grudado na esteira porque ela é imantada, e o que não é, cai quando a esteira vai andando, tá certo? Dissolução fracionada. O que é essa dissolução fracionada? Ela é usada para quando? Quando a gente tem dois sólidos ou mais, tá certo? Só que um deles é solúvel num solvente e o outro não, ou os outros não. Então, o que eu faço? Nessa mistura de sólidos, eu adiciono o solvente vai conseguir dissolver um dos sólidos, um dos componentes, e o outro não, tá certo? Então, o método é empregado na separação de misturas heterogêneas de sólidos, onde apenas um desses sólidos é solvente é solúvel no solvente utilizado, tá certo? É, Normalmente ele é um método inicial. Você faz isso para quê? Para dissolver um dos componentes, mas depois eles ainda estão misturados. Você colocou só mais um componente naquela mistura. Então, o que a gente tem que fazer depois? Usar métodos auxiliares. Por exemplo, uma filtração para separar aquilo que não dissolveu da água com o seu composto dissolvido, tá certo? E depois, para separar a água com aquele composto que foi dissolvido, você vai usar alguma outra técnica, por exemplo, destilação, tá certo? Isso, por exemplo, um exemplo. Se você tiver água, areia e sal de cozinha, numa mistura. Eu quero separar os dois. O que eu faço? Coloca a água vai dissolver o sal de cozinha e não dissolve a areia. Faz a filtração, a areia fica retida no papel de filtro, a água com sal passa. É o nosso filtrado. O que a gente faz depois? Aquece essa mistura, faz uma evaporação da água, ou pode fazer por destilação, que também um aquecimento mais controlado. É assim que a gente consegue separar a água ou algum outro solvente que você queira utilizar desse outro componente que estava dissolvido nele. Temos também a catação, que é um método bastante simples, que normalmente a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente vai escolher alguma coisa, tá certo? Então, é um método de separação também de misturas heterogêneas, tá certo? De sólidos. Então, os sólidos têm que ter alguma diferença de aparência, ou cor, normalmente tamanho, tá certo? E é importante o quê? Que pode ser também que seja um sólido e um líquido. Não precisa ser só dois sólidos, pode ser um sólido e um líquido. Mas é importante que o sólido não seja dissolvido no líquido, não seja solúvel nesse líquido. E para fazer esse método, para empregar esse método, normalmente utilizamos o que? As mãos, uma pinça, um pegador, algum material que vai nos ajudar a fazer essa coleta, tá certo? Ele é muito utilizado no nosso dia a dia. Por exemplo, quem nunca viu lá nossa mãe, nosso pai fazendo uma seleção dos feijões, porque às vezes no feijão, antigamente tinha muito isso, às vezes vinha uma pedrinha, porque durante o processo de colheita, às vezes vinha uma pedra, outra podia quebrar o dente. Então, ou também tem alguns feijões que não estão bons, o pessoal faz a separação. Por qual método? Catação. Quem vai, por exemplo, no mercado? Eu vou na quitanda, no mercado, na fruteria, para comprar fruta, comprar legume. Você não vai pegar qualquer um, né? Você vai tentar pegar aqueles que são melhores, aqueles que são mais bonitos. Então, é um processo de catação, você está selecionando aqueles que são melhores, que têm um visual mais bonito, mais agradável. E é muito utilizado também onde? Na coleta seletiva, principalmente em cooperativas que fazem reciclagem. Então, muitas vezes o lixo vem com misturas, mesmo lixo sendo reciclado, mesmo que a gente peça para que a separação já seja feita pelo próprio usuário, muitas vezes isso não acontece. Então, o que acontece? As cooperativas têm que ir e fazer essa catação para separar aquilo que é plástico, daquilo que é papel, daquilo que é metal, tá certo? Então, são formas da gente estar separando. Um outro método que nós temos também é a flotação. Esse é um processo um pouquinho diferenciado, mas é bem legal. Por quê?
Ele é usado para quando tem misturas homogêneas de 2 ou mais sólidos. Mas daí tudo bem, quando eu tenho 2 mais sólidos, posso usar catação. Posso usar vários métodos. Mas, às vezes, as partículas são muito pequenas. Não consigo, ou é muita coisa para eu ficar fazendo manualmente. Às vezes, o tamanho desses dois sólidos é muito similar, eu não posso passar por uma peneira para separar. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso chegar e vamos supor que os dois sólidos não são solúveis em um determinado solvente, um determinado líquido que eu vou usar. Nenhum deles é solúvel. Então, se eles apresentarem pelo menos uma diferença de densidade, eu posso adicionar nessa mistura o quê? Um solvente que tem uma densidade intermediária. Essa densidade intermediária entre o sólido 1 e o sólido 2. Quando eu coloco esse solvente ali, ele não vai dissolver nenhum dos dois sólidos, mas o que tem densidade maior que o da água vai ficar na parte de baixo, e o que tem densidade menor que o da água vai fazer o quê? Vai ficar na superfície do líquido. E dessa forma eu consigo separar esses dois componentes da mistura, tá certo? Por exemplo, se eu tivesse serragem e areia. Quando eu coloco água, a serragem é menos densa do que a água e a areia é mais densa. Então, quando eu coloco água, a serragem vai para a superfície, a areia fica na parte de baixo. Tá certo? Aqui temos outro exemplo aqui, que, por exemplo, que me parece ser lápis, quando ele foi apontado, né? Parece pedacinhos de madeira ali, do lápis, e embaixo madeira, e embaixo areia. E a pessoa está colocando água. Aqui na direita a gente consegue ver que aquelas partezinhas de lápis ou folhas, não dá para entender direito, né? Elas sobem enquanto a areia fica na parte de baixo. E a água fica como uma fase intermediária ali. Já está acabando, pessoal. Vamos lá. A última delas, decantação. O que é a decantação? A decantação é um processo simples também, tá? Principalmente usado para misturas heterogêneas do tipo sólido-líquido ou entre dois líquidos. O importante é que se for dois líquidos, os líquidos não podem ser miscíveis, eles não podem se misturar um com o outro, e eles têm que ter densidade diferente. Se for um sólido e um líquido, o sólido não pode se dissolver nesse líquido. E também precisam ter densidades diferentes. Por isso, então, a decantação se baseia o quê? Na diferença de densidade entre esses dois componentes da mistura. Tá certo? Como que eu faço isso? Eu vou pegar um recipiente, vou colocar essa minha mistura e vou deixar em repouso, preferencialmente numa superfície plana, estável, sem tremedeira, sem ruídos, tá certo? E o que acontece? A força da gravidade vai atuar novamente. Ela vai fazer com que a fase mais densa vá para a parte de baixo, para formar uma fase inferior no meu recipiente, e a fase menos densa vai fazer o quê? O componente menos denso vai formar uma fase superior. Dessa forma, a gente vai ter o quê? Vamos ter um sistema bifásico. Quem nunca viu, né, uma mistura de água e óleo, tá certo? Quem nunca viu, né? Água e óleo, por exemplo, o que acontece? A gente tem, por exemplo, aqui, vamos supor, uma água e óleo, como se fosse. Eu coloquei isso aqui num funil de bromo, né, um funil de separação, que você vê que a fase de baixo não se mistura com a de cima, como se fosse água e óleo, tá certo? É, Se você tiver mais do que uma fase, todas elas não são miscíveis, não são dissolvíveis uma na outra. E além de tudo, ela apresenta diferentes densidades, você pode ter a formação de várias fases. Quanto mais denso, mais inferior vai ser a fase. Quanto menos denso, mais superior vai ser essa fase. Tá certo? Ele é simples, é bastante usado em análises laboratoriais, processos de operação unitária industrial também. Na indústria, muitas vezes, ele é utilizado. Tá certo? Muitas vezes o pessoal usa isso na piscina também, né? Quando tem na piscina ali, tá com alguma sujeira, alguma coisa ali que fica no meio da água, o pessoal coloca algum tipo de composto para flocular aquelas sujeirinhas bem pequenininhas, ela fica um pouquinho mais grossa, mais pesada. E o que acontece? Mais pesada não, fica mais densa. Ao ficar mais densa, desce na água. Daí a pessoa vai e passa aquele aspiradorzinho de piscina, né, para conseguir tirar essa sujeira, certo? A decantação é usada também nisso.
Normalmente, se você for chegar e usar no laboratório, em casa, essa decantação, ela para você separar os dois componentes que você conseguiu decantar, que você conseguiu separar pela gravidade, pela densidade, você pode usar dois tipos de aparatos. Existem mais, mas os principais são esses, que é o funil de separação, também chamado funil de Bromo, e o sifão. Vou mostrar para vocês aqui. O funil de separação, o que ele é? Ele parece uma perazinha, que ele tem esse formato, ele é mais arredondado na parte de cima, tem uma torneirinha que abre e fecha para você abrir o fluxo ou fechar o fluxo do que está dentro dela, uma tampa ali em cima, e essa partezinha aqui que é um cano por onde pode sair o líquido. Tá certo? Então, o que você faz? Você coloca a sua mistura aqui e deixa ela em repouso. Lógico que ela não vai parar em pé, sem auxílio de algum instrumento. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem um suporte universal, onde foi colocado uma argola, e esse funil de bromo ou funil de separação, ele é suspenso nessa argola. E ali embaixo vai ter o quê? O frasco coletor, tá certo? Como que eu faço? Faço essa separação. Quando eu vou tirar o líquido, que vai sair por baixo? A fase inferior, claro. Então eu abro a torneirinha, só que antes de abrir a torneirinha, eu tenho que lembrar de abrir a tampa aqui em cima. Porque se eu abro a torneirinha, o que vai acontecer? A tampa não deixa que a pressão interna e externa se igualem e faz com que o líquido não saia. Então, tira a tampa, abre a torneirinha, vai deixando o líquido escorrer até chegar na segunda fase. Chegou na segunda fase, fecha a torneirinha e essa parte de cima é retirada pela parte de cima mesmo, é retirada pela boca de cima. E a fase inferior aqui por baixo. Muito utilizado isso em laboratórios de química, tá? Principalmente química orgânica. Sifonação. O que a gente faz? Faz da mesma forma, deixa decantar, como se fosse uma sedimentação, né? Deixa decantar a, a, uma das substâncias da mistura, né? Um dos componentes, aquele que é mais denso, e depois coloca ali um sifão ou uma mangueirinha. E por diferença de pressão, você vai mudando a altura dos dois, e ao fazer isso, você promove a transferência de uma das fases de um recipiente onde estava a mistura para um recipiente receptor, certo? Então é importante que você defina qual das fases, qual dos componentes você quer separar, e você coloca o sifão exatamente, uma ponta do sifão exatamente naquela fase, e a outra ponta do sifão num frasco coletor, tá certo? Era mais isso, eu acredito, pessoal, que a gente tem com relação aos métodos de separação. Eu separei aqui alguns exercícios para facilitar para vocês aí, para que vocês já treinem para a nossa provinha, tá certo? Vamos lá para os exercícios, então, que a gente vai resolver juntos, tá? Vamos lá. Exercício 1, do Cefet do Paraná. Para um químico, ao desenvolver uma análise, é importante verificar se o sistema com o qual está trabalhando é uma substância pura ou mistura. Dependendo do tipo de mistura, podemos separar seus componentes por diferentes processos. Assinale a alternativa que apresenta o método correto de separação de uma mistura. Vamos lá, alternativa A. Uma mistura homogênea pode ser separada através de decantação homogênea. Lembre-se que na decantação nós temos duas fases, uma fase vai para baixo e a outra vai para cima. Então não é homogênea, é heterogênea. A mistura água, álcool e água pode ser separada por filtração simples. Quem já misturou água e álcool sabe que os dois se misturam muito bem, formam um sistema, uma mistura homogênea. Então, se ela é homogênea, eu não consigo filtrar, porque os dois são líquidos, os dois vão passar pelos poros do filtro, né, do papel de filtro. Então também está errado. A mistura heterogênea entre gases pode ser separada por decantação. Já começa que é muito difícil a gente ter somente gases de forma heterogênea, tá? Os gases normalmente se misturam em todas as proporções. Então, essa alternativa já está errada só aqui. Uma mistura heterogênea de gases. E, infelizmente, não dá para fazer por decantação, né? Porque o gás ele não tem aquela mesma massa e aquela densidade tão necessária para que uma das substâncias desça e a outra suba. Então, também está errado.
A D. Podemos afirmar que, ao separarmos as fases sólida e líquida de uma mistura heterogênea, elas serão formadas por substâncias puras. Será que eu posso afirmar isso? Eu tenho uma fase sólida e uma fase líquida, uma mistura com fase sólida e fase líquida. Ela é heterogênea, claro, tem um sólido e um líquido ali. Elas são formadas por substâncias puras? Eu não posso afirmar isso. Por quê? Esse sólido pode ser um granito que tem mais do que um componente lá. Esse líquido pode ser uma solução que tem água e um gás ali, ou uma mistura de água e álcool. Então, eu não posso afirmar, certo? A letra E. O método mais empregado para a separação de misturas homogêneas, sólido, líquido, é destilação? Sim, se é um sólido e um líquido e ela é homogênea, o sólido está dissolvido no líquido. Então, como que eu posso separar isso? Por destilação, evapora o líquido vai para o frasco coletor e o sólido vai ficar no frasco evaporador. Então, aqui a nossa alternativa, a alternativa E. Tá certo? Vamos para o próximo. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a dois processos mecânicos de purificação antes do refino. Tem que separar ele da água salgada e tem que separar as impurezas sólidas, como areia e argila. Esses processos mecânicos de purificação são respectivamente. Então ele está perguntando o quê? Como que eu separo o petróleo da água salgada e como que eu separo o petróleo da areia e da argila? Primeiro, então, para separar da água salgada, o petróleo é apolar e a água é polar. O petróleo não se mistura com água, como se fosse uma coisa meio oleosa, certo? Então, se eles são líquidos que têm diferentes, que não se misturam, são immiscíveis, e têm densidades diferentes, isso é uma coisa muito importante, a melhor forma de eu estar separando os dois, vamos ver, eu posso filtrar? Não, são dois líquidos, não dá para filtrar. Posso fazer uma destilação fracionada? Até posso, mas poderia ser uma destilação fracionada. Pode ser uma decantação? Pode, porque a água e óleo não se misturam, a água e o petróleo não se misturam, tem densidades diferentes. Então estaria entre a A e a E. Vamos ver agora então para separar petróleo de areia e argila. Como que eu faço para separar? Decantação? Até pode ser, mas como areia e argila eu consigo fazer uma filtração mais simples, é muito mais simples fazer uma filtração depois do que a decantação. Depois da decantação ter que usar um sifão ou um funil de bromo. É muito mais fácil a gente ficar com a alternativa A, decantação primeiro, porque o que vai acontecer? A água vai ser separada a areia e a argila fica lá embaixo, a água fica logo em seguida e o petróleo está ali, tá certo? Então, daí depois disso a gente faz uma filtração para retirar isso. Então, alternativa A, tá certo? Questão 3. Associe as atividades do cotidiano abaixo com as técnicas de laboratório apresentadas a seguir. Quais são as atividades do cotidiano? Preparar um cafezinho com café solúvel. Então, lembra que café solúvel você não precisa colocar no papel de filtro. Preparar chá de saquinho. Coar um suco de laranja. Coar. E quais são os processos que eu tenho as técnicas de laboratório? Filtração, solubilização, extração e destilação. Extração é a mesma coisa que dissolução fracionada, tá, pessoal? É uma outra forma da gente chamar a dissolução fracionada. Qual que é a sequência correta, então? Vamos lá. Para preparar o cafezinho, um café solúvel, eu não precisei filtrar, porque o café já é solúvel. É só colocar, ele solubilizou. Portanto, solubilização foi o primeiro. Então, pode ser alternativa A ou E. A, B, C e D já foi embora. Para preparar chá de saquinho. O que eu faço no chá de saquinho? Eu coloco o chá de saquinho, coloco em água quente. A água quente vai conseguir retirar alguns componentes do chá, que vai passar pelo papel de filtro do saquinho. E
Outros não vai conseguir fazer não vai conseguir, outros componentes da mistura não vão conseguir passar pelo papel, tá certo? Então a água vai lá e o quê? Dissolve alguns componentes do meu chá, outros componentes não são dissolvidos. Então, eu já tinha lá que aqui é a alternativa 2, né, que era a solubilização, pode ser a A ou a E. No caso de preparar um chá de saquinho, eu poderia pensar como sendo uma filtração, porque realmente tem a parte de filtração, mas antes da filtração, a gente fez uma dissolução fracionada, né? A gente dissolveu parte dos componentes do chá, que também é chamado de extração. Então, alternar o preparar chá, extração. E depois para coar um suco de laranja. Vou coar, quando eu vou coar um suco de laranja, eu vou fazer uma filtração ou uma peneiração. Mas a peneira não dá, né? Porque a peneira vai ter malha muito grande, então é mais fácil usar o quê? Um filtro. Então a terceira seria filtração. Então 3, 2, 3, 1. Alternativa A, certo? Exercício 4. Com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente três fases. Vamos ver que fases são essas. Eu tinha açúcar dissolvido em água, solução aquosa de açúcar. E eu tinha uma mistura de querosene e areia. Então, vão ser três fases: a areia, o querosene e essa solução com açúcar. São três fases. São quatro componentes, porque o açúcar também é um componente. Mas são três fases, porque o açúcar está dissolvido na água. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é: primeira coisa que a gente pode fazer, como eu tenho tanto querosene quanto açúcar, a água com açúcar, né, são líquidos e a minha areia é sólido. O que eu posso fazer? Primeira coisa, eu posso filtrar para tirar essa areia, ou poderia decantar para ficar ali querosene de um lado, a água no outro, do outro, num ponto, e areia no fundo. Não tem a opção de decantação aqui como primeira opção. Então, principal, posso cristalizar? Cristalizar é quando você é, evapora o líquido e forma de novo sólido, tá certo? Que estava dissolvido nele. Filtrar posso. Centrifugar? Até posso centrifugar, fazer uma centrifugação. Não sei, a centrifugação nada mais é do que? Do que fazer uma decantação acelerada, né? Eu uso uma centrífuga para acelerar o processo. Destilação já? Até dá, mas eu não faria nessa ordem. Acho que eu primeiro faria uma filtração ou uma centrifugação. Depois, daí, o que eu vou fazer? Tirei a areia. Depois eu vou ter o quê? Querosene e água com açúcar. Densidades diferentes, não são miscíveis. Aí eu faço o quê? Uma decantação, para separar as duas fases líquidas. Então, já eliminei, né? Eu poderia ser A, C, D. Então, a filtração não vai eliminar o querosene e a água. Não vai conseguir. Então, o que acontece? Já ficou a alternativa A. E é verdade, porque depois, porque eu tenho açúcar e água que eu vou ter no final, eu vou ter que destilar para a água sair, ser coletada no frasco coletor do meu sistema de destilação e o açúcar ficar no meu frasco sólido, no meu frasco evaporador. Tá certo? E vamos para a última questão. Com base nos dados da tabela abaixo, relacione um método de separação de misturas com a propriedade utilizada no respectivo processo de separação. Lembre-se que no início da aula eu falei, quando nós queremos separar alguma coisa, os componentes de uma mistura, alguma propriedade desses componentes tem que ser diferente. Então tem que ter essa diferença. Eu vou usar essa diferença para determinar qual método é. Então vamos lá. Decantação. O que a decantação faz? Qual a propriedade que ela usa? Solubilidade? Não. Densidade? Sim. Temperatura de ebulição? Não. Tamanho das partículas? Não. Estado físico? Não. Afinidade? Não. Então, decantação é perdão, é B. Densidade. 1B de bola. Já eliminei todas as outras, né? Olha só. Mas será que não podia ser C? Não, não pode. Poderia ser G, mas não tem. Provavelmente já é A. Vamos conferir. Destilação. Ele usa o quê? Diferentes pontos de ebulição.
dos líquidos. Então, ó, é C2C, tá certo? Dissolução fracionada. O que ela faz? Dissolve, solubiliza um componente e não dissolubiliza outro. Então, a diferença é na solubilidade. Então, é A. 3 é A. 4, filtração. Filtração, para que eu consiga filtrar, eu tenho que ter um sólido, um líquido ou um sólido e um gás. O que diferencia eles, então? O estado físico. Então, o 4 é E, tá certo? 4E. Peneiração. Peneiração é o quê? Para separar sólidos com diferentes tamanhos de partícula, tá certo? Então, o que vai ser? Tamanho de partícula é o que diferencia. Então, 5 é D. O 6, flotação. Lembre-se que eu tenho dois sólidos, eles não se dissolvem num líquido, mas eu adiciono um líquido que tem densidade intermediária entre os dois sólidos, para um sólido subir e o outro descer. Então, flotação se baseia no quê? Na densidade. Então, 6G. Mas eu já tinha colocado B, podia ser o 6B também, né? Tem duas densidades aqui. E cromatografia. Cromatografia é aquilo que eu falei para vocês. Tem duas fases, fase móvel, fase estacionária. Coloco a minha mistura na fase móvel e vou na fase estacionária e passo a fase móvel. Se o componente que tiver mais afinidade pela fase móvel vai ser arrastado. O componente que tiver mais afinidade pela fase estacionária vai ficar retido. Dessa forma eu consigo separar. Então, o que diferencia? Qual que é a propriedade que ele diferencia? A afinidade química. Tá certo? Então, 7F. Portanto, letra A. Tá certo? Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou aí para tirar essa dúvida, tá certo? Um grande abraço para vocês e boa provinha aí para vocês estarem realizando em breve aí, tá certo? Um grande abraço.